Valeu. Vamos voltar, gente. Bom voltar aqui. Eu não sei se é a 7ª ou 8ª vez, mas eu estou aqui. Eu sempre falo que estou junto com a Marta, que é minha mulher, o Jordão conhece ela está sempre nos Epicentros. É o único lugar onde eu dou palestra que a Marta fala assim, eu quero ir, é o Epicentro. E ela está lamentando muito não ter tido em Campos do Jordão, mas a gente está vendo aqui as palestras o dia inteiro hoje. Minha empresa é ponto de referência, mas o mais importante é que eu sempre falo que a pessoa mais importante de qualquer marca não é o cliente, é o cara da ponta que está lá, que conquista o cliente, que mantém o cliente. Não se esqueçam disso onde vocês estiverem. Hoje eu resolvi fazer uma palestra, não foi o Jordão que deu o nome, não, fui eu que dei o nome. A alma é o segredo do negócio, né? Tem um velho deitado aí, um velho ditado, que fala que o segredo é a alma do negócio. E a vida inteira foi assim. Ultimamente mudou muito a história do que faz importância para a marca. Se não, vejamos o mundo, tá? Dá uma olhada no mundo preconizado antes da pandemia, exponencial. Todo mundo falou que o mundo ia ser exponencial. O que era o mundo antes e depois da pandemia? Todo mundo achou que o mundo depois da pandemia foi um mundo digital, mas não foi, cara. Foi um mundo humano. A humanidade cresceu muito nesse mundo aí. E aí, a era linear, que é uma era mais caretinha, a era pré-pandemia e pré-tudo, era isso aqui, ó, recurso limitado, hierarquia, competição, controle, repetição, propriedade, pesquisa, aposta. Perdão, teste, né? E aí, ó, dá uma olhada no que mudou. Dá uma olhada no que mudou tudo isso aqui, cara. Mudou tudo. De recurso limitado, nós estamos vendo o Epicentro hoje de graça. De hierarquia foi para autonomia. De competição foi para cooperação. De controle foi para confiança. De repetição foi para inovação. De propriedade para acesso, de pesquisa para teste. E aí vamos fazer a aposta, que é o mais importante de tudo. Quem é que vive nesse mundo branco e nesse mundo vermelho que está aí? No mundo branco, sabe quem vive? Os caras que a gente chamava de subordinado. E no mundo vermelho são caras que eu chamo de construtores, caras que trabalham em empresa ou são donos de empresa, mas que são construtores. E eu vim falar deles aqui, tá? O maior KPI que uma empresa pode ter é o percentual de construtores muito competentes que a empresa pode ter. Percentual de cara muito competente, construtor, é tudo de bom. Então, eu sempre pergunto para os caras numas empresas, quantos caras muito bons você tem? E o cara fala 20%. Esse número tem que ser muito maior que esse. E eu quero contar para vocês como é que a gente faz isso. Primeira coisa que uma marca tem que ter, para ter gente muito boa trabalhando nela, tem que ter um propósito. Não vou falar mais de propósito, porque a galera já falou tanto de propósito aqui, que já vai cansar se eu falar mais. Só que tem um detalhe, né? Se a marca não tiver um manifesto de propósito, ela não vai atrair gente muito boa. Não vai atrair. Agora, quem faz vir gente boa para a empresa não é só a marca, é o líder. E esse líder, importante sobre ele é o seguinte, nesse aspecto de que ele tem que ter embaixo dele, ou do lado dele, ou acima dele, gente construtora, ele não pode só liderar, ele tem que liberar as pessoas. Quem é esse líder, então? A gente já falou disso ano passado, mas eu vou repetir aqui, para ficar bem na cabeça de vocês, tá? Primeira coisa sobre o novo líder. Ele adora gente, vírgula, mesmo com problema. Porque liderar é cuidar de gente, mas é cuidar dos problemas que as pessoas têm também. Quem acha que não é, está levando o cargo de líder muito levianamente. O líder, na maioria das vezes, é o cara que ouve se a pessoa está bem ou mal e vai lá ajudar essa pessoa. Eventualmente, ele não precisa fazer nada além de ouvir o cara. Mas muitas vezes ele pode ajudar o cara redirecionando, trocando ideia, falando um pouco da experiência dele para fazer o cara que trabalha com ele se sentir melhor. Adora a gente mesmo com problema. Segunda coisa do líder. O que o líder usa para moldar a equipe que ele tem? É o exemplo. O exemplo do líder ativa a causa da marca e a cultura de atendimento que a marca tem. Se o líder for um bom exemplo, todo mundo vai agir daquela maneira. E, cara, o vice-versa é que é duro, né? Porque se o líder é um mau exemplo, não há treinamento, não há coisa que
faça as pessoas aderirem ao modelo da empresa, porque o líder deprecia muito o modelo da empresa. Então, contratem líderes que sejam bons exemplos, senão não vai dar certo. A terceira coisa que o líder faz, que é importante, é a benção. Eu sempre pergunto, para ter uma equipe maravilhosa, o que é mais importante? Se é treinar ou contratar? E eu vou dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, é contratar. Porque se eu contratar uma pessoa que não tem as características que eu preciso, eu jamais vou conseguir treinar. Agora, mais importante do que contratar bem é você não perder tempo com quem não vale a pena. O líder bom sabe o momento de mandar o cara embora na hora que ele está atrapalhando. E quando o cara está atrapalhando, ele não atrapalha só o líder, ele atrapalha toda a equipe e todo o andamento das coisas na marca. Não pense que remuneração extremamente variável é saudável para conseguir que as pessoas trabalhem bem. As pessoas, na verdade, elas esperam que elas ganhem um valor que seja o valor de elas não pensarem em dinheiro, tá certo? Isso é uma coisa muito importante que tem na coisa de liderança. Dinheiro não motiva, mas falta de dinheiro desmotiva. Então, é importante você não dar aquele variável exagerado que o cara começa o mês zerado. Se ele começar o mês zerado, você pode ter certeza absoluta que, ao longo do tempo, ele pode fazer alguma besteira para conseguir o resultado que ele precisa. Líder bom, patrocina que todo mundo fale, ouve mais do que fala. Essa é a coisa menos normal de acontecer na liderança. Todo líder é treinado a ser falante. Até tem gente que confunde, acha que o líder bom é aquele que fala muito, que é um erro. Né? Basicamente é um erro crasso, né? Porque muitas vezes o líder bom é aquele que para, ouve a galera discutir, às vezes ouve aquele pau entre a galera, e no fim da história ele bate o martelo e fala: bom, acho que entre tudo que vocês falaram, a opção melhor é essa. Ele só fala isso, cara. Ele não precisa falar mais nada, porque todo mundo já equacionou o problema, já diluiu o problema e já resolveu o problema antes que ele abrisse a boca. Líder sábio ouve mais do que fala. E aí vem uma história importante para a gente conversar. Embora todo mundo ache que ambientes competitivos são interessantes, não é o líder que precisa gerar ambiente competitivo. As pessoas já são competitivas. O líder, ao contrário, ele tem que trabalhar para as pessoas se integrarem. É clássico, né? O dilema vendas-matriz. Pô, se alguém fica fazendo competição entre vendas e matriz, nada vai dar certo. Matriz não ouve vendas, vendas não ouve matriz, e os caras não se integram, tá vendo? A palavra até é a mesma, né? Não se integram para fazer uma entrega boa do trabalho que tem que ser feito. Entenderam o líder, então? Adora gente mesmo com problema. O exemplo dele é que faz tudo acontecer. Ele sabe contratar e não perde tempo com quem não quer evoluir. E ele remunera sem variável exagerado. Patrocina que todo mundo fale e ouve mais do que fala. E trabalha para entregar. Integrar. Quem é o líder bom? É o cara bonzinho? Claro que não. O líder bom é um cara justo, mas ele é muito exigente. Quando o líder é justo, muito exigente, ele não deixa quem está num determinado nível ficar naquele nível. Ele sempre está puxando o cara para o nível superior. Sempre puxa para o nível superior. E quando o cara faz bem, ele não reluta, não. Ele reconhece, parabeniza e elogia. Ele não deixa de elogiar. Só que ele sempre puxa o cara para um nível acima do que aquele cara está. E outra coisa importante, esquece carreira. Ele pensa na vida. O líder prepara o cara para a vida, entendeu? A gente sabe que hoje em dia você não vai gastar muito tempo na mesma empresa. Então, líder bom pensa no cara para o resto da vida e não só para a carreira. Carreira limita muito os nossos caminhos. Carreira pensa no máximo na empresa que eu estou e na próxima empresa. E isso é pouco. Por último, o que o líder faz? Dá autonomia para quem merece fazer, errar e corrigir. Vocês sabem muito bem que nessas épocas onde o ágil está muito mais forte do que qualquer outro método de implantação de projeto, errar é parte do processo. E eu tenho que ser absolutamente liberal para que as pessoas tenham coragem de fazer o que tem que ser feito, errar e corrigir. Agora, o líder bom, como a gente falou lá atrás, não só lidera, ele libera as pessoas. Esse é o líder bacana. Aí tem o seguinte, né? Como é que é a história? Qualquer pessoa que eu contrate merece ter um líder desse e trabalha bem nesse ambiente? Eu diria para vocês que não,
e eu quero também descrever esse cara. Aliás, né, vocês, quem quiser tirar um print screen aí, ó, tira um print screen da tela para ficar com isso aí gravado no arquivo de vocês, tá? Mas tem outro lado da moeda. Quem é o time que merece trabalhar com um líder desse e trabalhar numa empresa que esse líder constrói? Porque a empresa que esse líder constrói é uma empresa que vai ter gente muito competente sempre. Então, quem é o construtor competente do jeito que a gente acabou de falar? Primeiro, esse cara constrói e honra o plano de vida dele. Então, chega para o teu pessoal e fala assim, ó, quer trabalhar comigo, quer ser um construtor muito competente, quer fazer parte de um time campeão? Primeira coisa, você tem plano de vida? Não. Então, vai atrás, cara. Você tem que ter plano de vida, não tem jeito. Se você não tiver plano de vida, você não vai saber onde você vai chegar. Primeira coisa é ter o plano de vida. Segunda coisa importante que o cara tem que ter, praticar CPTA e CPTA+. Você sabe o que é CPTA? CPTA é como posso te ajudar. E CPTA+, é como posso te ajudar mais, proativamente. Ele chega para todo mundo que trabalha com ele, seja fornecedor, seja colega, seja a equipe dele, e fala, como posso te ajudar? E se a lei, se o mundo fosse como posso te ajudar, seria melhor do que é hoje. Teria menos briga e mais construção. Tem muito cara novo, ou cara velho, não interessa a idade, interessa a postura, que fica reclamando que ninguém confia nele, pô, os caras não confiam em mim e tal, eu não confio nesse cara e tal. Pô, por que você não merece confiança de todo mundo? Por que você não trabalha para merecer confiança? Por que você não fala a verdade? Por que você não está sempre perto? Por que você não está ajudando quando pode? Mereça a confiança de todos. Esse é um construtor, tá? Então, até agora, ele tem um plano de vida que ele segue e honra, ele tem prática de CPTA proativo o tempo todo e ele merece confiança de todo mundo. Outra coisa que esse cara tem, ele é humilde para perguntar para quem sabe e generoso para informar e para ensinar quem precisa saber e quem quer saber. Olha que doideira, né? O cara oscila entre a humildade e a generosidade. Humildade e generosidade. Tem que ser um cara do bem esse cara, não pode ser um cara qualquer. E aí vale o Google também, né? Claro. Com relação às entregas, né, que é uma das coisas que tem mais queixa nos pactos que se fazem nas empresas. Ele sempre entrega o que ele prometeu e quando ele prometeu, quando ele fizer isso. Olha a doideira. Eu não preciso ficar cobrando esse cara das entregas o tempo todo. E ele sabe que se ele for falhar, ele vai deixar alguém numa roubada. Então ele avisa antes e dá toda a antecipação para que esse cara se programe para a entrega dele não ser um problema para o próximo passo. Vale criticar? Vale discordar? O construtor, ele não é um crítico apenas. Ele não é um discordador apenas. O construtor, ele tem sempre, com a crítica e com a discordância, a sugestão de solução do problema. Toda vez que esse cara levanta a mão lá atrás, sabe aqueles caras que levantam a mão lá atrás e falam assim, não concordo, ele vem, não concordo, só que ele vem com a bandeja de crítica, com a bandeja de solução imediatamente após. Esse é um cara bom, esse é um cara que vai, em qualquer circunstância, ser positivo em relação à solução de problemas. Por quê? Porque ele vem com a bandeja de solução juntinho com a bandeja de crítica. Mais uma. Todo mundo acha que quem propõe mudança na empresa é o cara mais importante. Eu digo que não. Quem é mais importante na empresa é o cara que está do lado de quem propôs a mudança e ajuda a implementar. Quando eu acho que só a minha mudança é importante, eu deixo de apoiar mudanças que às vezes estão acontecendo na empresa, que são muitas vezes muito melhores do que as mudanças que eu estou propondo. Então vamos lá de novo. Ó. Apoiar a mudança que alguém já propôs pode ser muito melhor do que eu tentar impor uma mudança na qual eu só estou pensando. Tá legal? Então pensem nisso para poder ajudar as mudanças a acontecerem. E por último, uma coisa que o construtor tem e pratica o tempo todo, que ele entrega resultado sem ter que ser cobrado. Ele não espera ser cobrado para entregar resultado. E cá para nós, não tem coisa melhor na vida do que ter uma equipe que entrega resultado sem ter que ser cobrada, ou eu, como equipe, não precisar ser cobrado pelo meu chefe para fazer as coisas acontecerem. Estão entendendo?
Dá um print screen aí, e esse é o cara que constrói na empresa. Então, eu vim aqui para falar uma coisa para vocês, extremamente importante, que a alma é o segredo do negócio. Mas não é qualquer alma que é segredo do negócio, tá certo? A alma que é segredo do negócio é essa que tem um líder, como esse aqui que eu descrevi para vocês, e depois tem um time, como esse aqui que eu descrevi para vocês, passo a passo. O cara que constrói o plano de vida e honra o plano de vida, pratica CPTA, merece confiança de todos, pergunta para quem sabe e ensina para quem quer saber, entrega sempre e quando ele prometeu, critica e discorda com solução e, ao invés de só impor mudança ou propor mudança, apoiar as mudanças que os outros já propuseram. Por fim, entregar resultado sem ter que ser cobrado. Marcas que têm esse líder e esse time têm alma. E essas almas que pertencem a essas empresas são as que fazem ou startup, ou incumbente, ou empresa de qualquer tamanho ser muito mais ágil, ser muito mais competente e fazer muito mais inovação o tempo todo integrada. É isso que é importante. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. No mais, nessa pandemia, eu só posso dizer mais duas coisas para vocês muito sérias. Se cuidem e cuidem das pessoas que estiverem do lado de vocês. Muito obrigado. Grande Edmur! Foda, né? Foda. O cara, em 18 minutos, mostrou 743 slides. Jordão, não foram 18 minutos, não. Foram 16. Edmur, você tem tempo aí ainda, cara. Fala, não, eu tenho só para falar isso para as pessoas. Cuidem das pessoas. Cara, cada vez mais gente é importante na tua organização, mas não é qualquer pessoa, não, tá? É essa que eu descrevi aí. Tem que ser gente competente e dedicada, porque cara marrento, que entra na tua organização para ficar cobrando antes que ele realize, não está bem, não. Vale para qualquer negócio e vale para dono de negócio também, que acha que o negócio dele é a melhor coisa do mundo. Empreendedor e cara do time tem que ter essa postura para tudo dar certo. E como que a gente identifica essa turma antes de botar uns mané para dentro? Não bota para dentro, não, Jordão. Tem que conviver antes, cara. Se você não conviver antes com o cara, você pode ter certeza absoluta que você vai errar. Você casou, não casou, Jordão? Eu casei. Casou? Você casou com entrevista e dinâmica de grupo, não? Não, teve um teste do sofá, mas não... Tem que ter, cara. Tem que ter. Ninguém deveria contratar gente. Se você não casa assim, botar um cara para dentro, que é quase um casamento, você não pode fazer assim também. Tem que conviver antes, cara. Se não conviver, meu Deus do céu, você vai errar. Porque em entrevista os caras, a galera mente, né? Você sabe que a galera mente. Não quero saber. A gente está sempre com pressa para contratar, né? Então, o cara na entrada laça, né? Não, você vai se dar bem, você vai se dar bem em vendas, pode vir. Não, e a gente se apaixona pelo cara, né? A gente se apaixona pelo cara. Eu vi outro dia você falando um negócio que eu adorei, aquele cara do rap que está empurrando a bicicleta na subida, quase morrendo, esse cara que você tem que contratar, né? Porque na convivência você já viu que ele rala, né? Então, pelo menos, eu vi isso de você outro dia, eu quase chorei de rir. Mas, na verdade, tem que conviver antes, Jordão. O máximo de experiência possível é muito importante. A CLT dá 3 meses para o cara ser mandado embora sem ônus, porque esses 3 meses são regulamentares, cara. Se você não conviver pelo menos 3 meses com o cara, você não deveria botar ele para dentro definitivamente, deveria manter ele em teste. Como conviver antes? Conviver antes, convivendo. Ou um cara que já é da tua empresa e você promove, ou então Meu pai respondeu a mesma coisa que você. O que ele falou? Convivendo. Convivendo, pô. Como convivendo? Show. Beijo pra tua mãe, tá? O cara é o John Maxwell brasileiro. O John Maxwell que é o Edmur americano. Pô. Obrigado. O John Maxwell é respeitável, né, cara? Isso aí não dá para... Os testes comportamentais não servem? Não, eles ajudam você a minimizar o erro. Tá certo? Mas o teste comportamental de per si pode trazer um cara que você não goste de conviver. Pode ser um cara que você não gosta de conviver. Então, o teste comportamental é uma referência importante, tá certo? Para você não cometer erros graves. Mas não é suficiente. Quantos cartões amarelos a gente tem que dar para um cara antes de mandar embora?
1. Se for por caráter, 1. No máximo, 1, tá? Agora, se for por competência, se o cara tem tudo que você espera que ele tenha de caráter e está com problema de competência, eu acho que uns 3. Sabe, 3 cartões amarelos, tá bom. Um, porque você não ensinou bem, outro, porque o cara não entendeu, e o terceiro, porque vale a pena dar um reforço. Mas 3 vezes eu acho que é importante. Agora, estou falando de cara que não está atingindo e não está evoluindo, entendeu? Porque muitas vezes tem um cara que está no começo da carreira dele lá, e o importante não é se o cara está bem, é se ele está evoluindo, está numa curva de evolução. Eu adoro dar chance para quem está em curva de evolução acentuada, entendeu? O duro é quando o cara para. O cara que não vale a pena dar chance, aquele cara que parou, estancou e não quer sair daquilo ali. Aí eu dou 3 cartões, tá? Quando ele parou. Se o cara tiver acelerado, cara, deixa ele ir e só empurra o cara que vai dar certo. E quando o funcionário ele quer virar gerente, líder, aí ele vira e não é o correto, assim. Cara, o quadro que eu coloquei aqui de construtor, se o cara preencher tudo aquilo, você pode ter certeza absoluta que ele vira líder. Eu testo antes os caras, quando eu quero saber se aquele cara vai ser líder ou não, Jordão, eu testo antes o cara na função de líder sem ele ser líder, tá? Saio de férias, deixo o cara liderando a equipe para ver como é que fica. Aí depois pergunta para cada cara da equipe, como é que foi o cara? Se ele foi assim, tem chance de ser líder, cara. Se ele foi assim, bicho, eu já vou ver por que ele foi assim, porque algum problema tem. Agora, de novo, tá? Se você convive com um cara, você conviveu com ele e não percebeu que ele não pode ser líder, você tá maluco, tá? É aquela história de promover o melhor vendedor a gerente, cara. Não vai rolar. Se o cara é vendedor bom à beça, eu acho até errado você pegar o melhor vendedor e promover. Por quê? Porque eu quero ter todos os melhores vendedores. Eu não quero ter só um, entendeu? E tem gente que se conforma de ter 1 ou 2 pessoas muito boas na equipe, né? Esse é o maior problema que tem. Tem um vendedor ponteiro, ele sozinho bate 150% da meta. Só que você não fecha a meta só com esse cara. Os outros têm que bater meta também. Então, tem que desenvolver competência na equipe inteira. Não pode ser só um cara. E quantos líderes a gente precisa, afinal? Sabe, às vezes dá a impressão que tem muito cacique e pouco índio, sabe? Precisa ter tanto líder assim? Será que não seria melhor todo mundo estar no mesmo nível? Ou quantos níveis tem que ter? Não, eu não gosto de pescoço de girafa. Né? Pescoço de girafa é aquela estrutura assim, e depois vem, né, comprida, e depois vem. Eu gosto de poucos níveis de liderança, cada grupo de time ter muita autonomia, tá certo? Se os caras tiverem muita autonomia, sabe o que vai acontecer? Você precisa de menos líder, né? Você vai ter mais gente que é conselheira. Não sei se vocês já leram Revolucionando as Organizações, que é um livro maravilhoso, que ele fala das organizações TEAL, que um dia vai ser abolido daqui esse nome também, tá? TEAL. TEAL é um propósito de organização que não tem holocracia plena, não, mas ela tem as equipes sendo muito, muito autônomas, trabalhando em grupo e quase como uma organização, toda feita de comunidades ao invés de equipes, né, de departamentos, é todo mundo comunidade, e é impressionante o quanto que as organizações desse jeito funcionam bem, Jordão. Tem muito menos nível hierárquico, tá certo? E muito menos líder também. O span of control do cara, ele não fica só com 5 caras na equipe, porque ele não tem que ficar fungando no cangote de ninguém. Ele tem 20 caras na equipe, ao invés de ter 5. E aí você diminui o número de líderes, que é um troço que faz a empresa andar muito mais rápido. O líder trava. Se ele não liberar, ele trava. Eu estava vendo uma pesquisa sobre retenção de funcionário no Google, que é uma das empresas que os moleques mais querem trabalhar. O Google retém as pessoas no máximo 3 anos. No máximo 3 anos. E aí eles chegaram à conclusão assim, já que só vão ficar 3 anos, a gente tem que treinar o mais rápido possível, capacitar o mais rápido possível, porque em 3 anos esses moleques saem, não adianta ter mesa de pebolim, Xbox e Coca-Cola e chips, eles vão embora. Eventualmente eles vão embora. O que faz eles ficarem é muito mais ter autonomia, propósito e melhorar na competência. E tem uma vez eu falei isso, cara, eu falei isso em frente aquele menino da reserva, o Rony Meiser, né, e o Pedro Salomão, e eles riram muito, né, mas eu tinha acabado de ler um artigo que falava assim, quer não ter gente infeliz na tua empresa?
Eu fiquei pensando, né? Quero, claro que eu quero, né? Eu queria ter. Né? Então, manda embora todos os que estão infelizes, né? Então, o que o Google fez foi isso, né? O cara estava infeliz 3 anos depois, ele libera o cara porque o cara vai ser feliz em outro lugar. Eventualmente acontece isso. Se você não tem uma empresa que tem um número de líderes potenciais muito grande, eventualmente alguns caras ficam cansados daquele patamar e querem outra coisa. E nessa hora é bom você ser colega do cara, pensar na vida dele, não só na carreira, e falar, ó, vai para outro lugar que você vai ser mais feliz lá. E a meritocracia? O que você acha da meritocracia? Existe? Eu acho que deveria existir, né? É muito difícil. Meritocracia é um negócio já falado há muito tempo. Todas as empresas que eu trabalhei tinham a proposta de meritocracia e acabava que você achava que não tinha meritocracia na hora da promoção do cara do teu lado, entendeu? É muito difícil você convencer as pessoas de que meritocracia existe se você não pregar e não praticar muita verdade para o seu funcionário. Se o seu funcionário não é promovível, você tem que chegar para ele e falar, ó, tem uma vaga lá, mas você não é promovível dessa vez. O problema da meritocracia é que às vezes o cara tem medo de falar para o cara que não foi eleito as coisas que ele tem que ouvir. E aí a meritocracia fica meio prejudicada, mas meritocracia tem um monte de componentes, né? Seja pelo salário que o cara ganha, seja pelo cargo que ele ocupa e até como ele é tratado na organização. Eu acho que meritocracia é um desejo a ser cumprido cada vez mais em todas as organizações. Show de bola. Edmur, Peter Drucker, Sayane. O Peter Drucker, se você falar Peter Drucker sobre mim, eu vou chorar aqui, cara. Brincadeira. Edmur, monstruoso. Deu tempo aí, é minha obrigação te mandar embora, Edmur. Muito demais, obrigado cara. pelo apoio. Valeu. Não, obrigado pelo apoio. Cegueta que eu sou, obrigado pelo apoio. Jordão, mandou Foi demais, cara. Eu nem preciso te dar boa sorte mais, né? Você já viu que tu manda bem em qualquer circunstância. Beijo para todo mundo e boa sorte para todo mundo aí. Aguentem que vai ter muita palestra boa ainda. Show de bola. Obrigado, Edmur.